Memória.doc, pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Um papo bem agradável. E o professor César aqui, que nos dá uma satisfação enorme pelo seu conhecimento profundo sobre o Augusto. Sim, a linguagem do Augusto, o senhor falava, não é? Então, a morte, para nós, apesar de ser uma certeza, é uma abstração. Eu, pelo menos, penso, eu acho que todo mundo está aqui vai pensar que vai terminar a entrevista, vai almoçar, vai para casa, vai se reunir com sua família. Mas na poesia de Augusto dos Anjos, a morte ela é um fato concreto e cotidiano. Até porque a morte é um fato concreto mesmo. Exatamente, é um fato concreto. É para todo mundo, né? Então, o imagético na poesia anjosiana é muito concreto, faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quando Camões fala de amor, o grande sonetista português, ele diz, o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Quando Augusto dos Anjos fala de amor, ele diz assim, o amor, poeta, é como a cana azeda, a toda boca que não prova engana. Então, quem já chupou cana, quem é da Paraíba, grande maioria, sente o travar na boca da cana azeda. Então, é uma poesia muito mais perto do povo do que da intelectualidade, apesar das palavras difíceis que se diluem. O vocabulário dele era riquíssimo, as palavras. Muito rebuscado, mas as pessoas elas se apropriam da obra de Augusto dos Anjos. Tem um vereador lá, como uma boa parte dos vereadores brasileiros, eles não têm instrução, são até analfabetos. Hoje está mudando um pouco, mas antigamente era mais. Então tem um pronunciamento de um vereador lá em Sapé que diz o seguinte, é como diz aquele menino lá da usina, a mão que espalha é a mesma que ajunta. Ou seja, a mão que a mesma que a pedreja. É a mesma que a faga. Então, as pessoas, isso é muito simbólico, as pessoas se apropriam disso. Teve uma vez que a gente estava num sarau e declamando nossos poemas lá, aquela coisa toda, e um bêbado incomodado, e ele perturbando, ele dizendo, o que é que você quer? Ele disse, não, eu quero dizer um poema. Aí a gente abriu o microfone para ele, quando ele chegou, ele declamou Augusto dos Anjos. Como foi ele? O senhor lembra que ele declamou, não? Assim? Ele declamou Versos Íntimos. Versos Íntimos. Que é o mais conhecido. Então, quem salvou Augusto dos Anjos do ostracismo, que ele lança o livro em 1912, a segunda edição só sai em 28, graças a Orrin Soares, que é o teu avô de Jô Soares, inclusive. Quem salva Augusto do ostracismo, do esquecimento, é o povo, não é a intelectualidade. Hoje os intelectuais querem se apropriar de Augusto, colocá-lo numa redoma para que a população, o povão mesmo, chegue a ele, mas quem salvou Augusto dos Anjos do esquecimento foi o povo, tanto que ele é o poeta mais lido em português. Professor Jairo, me diga uma coisa, a primeiro verso dele, a primeira poesia dele, qual foi mesmo? Foi Saudade. Saudade. O senhor lembra Saudade aí? Para matar a saudade da gente? Não lembra, não. Também é muita Saudade coisa, foi o primeiro poema que ele escreveu, publicou, inclusive, no Jornal União. Quando ele fala em tristeza, o senhor lembra algum verso quando ele fala sobre tristeza? Tristeza tem muito. Tem muito. Amor? Ele também fala de amor, só que o amor na poesia de Augusto dos Anjos é muito mais um amor universal do que um amor de homem para mulher. Muito embora poucas pessoas conhecem, mas ele escrevia com o pseudônimo de Chico das Couves, Tales de Mileto, num jornalzinho chamado Nonevar. Esse jornalzinho era de onde? É daqui de uma pessoa, circulava na Festa das Neves. Sim. E nesse jornalzinho, Por que Nonevar? Desculpa. Eu não sei. Eu sou meio... É um nome que... Eu sou meio imperativo, sabe? Eu sou meio vexado. Mas é importante. Deram o nome de Nonevar. E esse jornalzinho, ele escrevia com Tales de Mileto e Chico das Couves. Sim. E nesse jornal, ele galanteava as mulheres. Ele era enxerido. Era enxerido, chamava as mulheres de sílfides impolutas, miniaturas de deusas gregas. Mas que então, coisa. naquela época, era como as mulheres eram cortejadas, né? Então, tem esse lado, um lado humorístico também, ele fazia sátira. Não é só aquele lado do eu, que é aquela poesia mais densa, com um teor um pouco mais pessimista, mais realista. Para mim, mais realista do que pessimismo. Porque o realista é um pessimista. A secretaria sua e o seu trabalho, o prefeito lá, ou a prefeita da cidade, os munícipes, hoje são interessados pela história e pela vida do Augusto? Olha, a construção de uma identidade cultural de um povo não se faz por decreto. Então, é preciso políticas públicas que são lentas. A ação pedagógica, ela é lenta.
Então, nós trabalhamos com ação pedagógica, com a política pública. O senhor tem ido às ruas, às escolas, eventos diversos? Nós realizamos, o Augusto dos Anjos na escola, por exemplo, nós tivemos uma culminância o ano passado com cerca de 300 pessoas, crianças, fazendo leituras as mais diversas através da música, da dança, do teatro, da poesia de Augusto dos Anjos. Eu tenho um exemplo que eu costumo citar sempre. É uma professora que chegou em sala de aula, numa comunidade lá de Sapé. Hoje nós vamos trabalhar Augusto dos Anjos. E mostrou o meu quadrinho, o Augusto dos Anjos em quadrinho. E uma criança se levantou: professora, eu já li esse livro. E a professora disse para mim, eu confesso que eu fiquei com vergonha, né? Como é que eu vou trabalhar um livro que eu não... E você conseguiu esse livro onde, menina? Eu fui lá no balcão de livros da Energisa, peguei emprestado, li e gostei muito. E contou a história de Augusto dos Anjos para a professora. E depois eu tive o privilégio dessa criança me contar a história. Você está aqui com o material aqui, não é? Exatamente. Vamos ver esse aqui. Então, esse foi o primeiro, não? Foi o volume 1, que é o Augusto dos Anjos. Tem o João Pessoa, que eu também escrevi, tem o Ariano Suassuna, o José Lins. Então, esses livros eles podem ser encontrados nos 223 municípios da Paraíba. O Ariano, você trabalhou com o Bruno, não foi? O Ariano Suassuna, o roteiro é do Bruno Gaudêncio, e a ilustração é do Megarão Xavier. Esse aqui de quem o é? O Augusto, o roteiro é meu, e as ilustrações é da Luiz Costa, que é lá de Campina Grande. É lá de Campina também? Lá de Campina, só que está radicado em São Paulo. Esse outro aqui? Esse é o João Pessoa em quadrinhos. Rapaz, João Pessoa em quadrinhos. Também faz parte da coleção, foi o volume 7 da coleção. E esse aí eu fiz com o Américo Filho, que é aqui de João Pessoa. O Américo é o ilustrador. Roteirista, não? Eu sou o roteirista. E ele eu não sei fazer nenhuma casinha, eu só escrevo. Eu também desenho, sou péssimo. Então, essa é uma outra política pública que está aproximando as crianças dessas figuras importantes. Você tem levado esse material às escolas também? Sim. Distribui gratuitamente, não? Não, a editora é uma editora comercial que está em todas as livrarias do país. Até porque precisa ganhar o dinheirinho da gente. Claro, né? O escritor também precisa comer caviar, né? Nós somos pobres, né? É verdade, mas tem balcão de livro que é de graça. E esse aqui? Esse aqui foi meu primeiro livro para criança, que é o Rapunzel e Outros Poemas da Infância. Esse é um livro que eu escrevi para minha filha, quando minha esposa estava grávida. E aí eu disse, eu quero dar um presente diferente. Esse livro é muito caro para mim, porque eu fiz esse livro com meu pai, que é o João Batista, que é artista plástico também. Sim. E esse livro chamava Rapunzel e Outros Poemas para Colorir. Porque nele a criança tem a oportunidade de pintar o livro. Antes da modinha de pintar livro, eu já tinha lançado esse livro, mas a editora optou por fazer o livro colorido e convidou o Tônio, que é um grande ilustrador também, mas aí manteve as ilustrações do meu pai. Então tem uma parte colorida e uma parte pré-colorida. E esse outro trabalho aqui? Esse aí foi meu primeiro livro, foi o Escritos no Ondas, que é um livro de poemas, que recebeu o prêmio Novos Escritos da Fundação Cultural de João Pessoa. Sei. É um livro que eu divido, de um lado é poesia e do outro é contos de Arquidipe Picado Filho. Né? Ok. Eu estou misturando as coisas também, porque para que vocês não apenas aprendam Augusto dos Anjos, mas que eu conheça o trabalho de quem luta pela história do Augusto e que faz livros para as crianças, que é um secretário de Cultura jovem e inteligente. Então nós vamos fazer uma pequena pausa, voltamos daqui a pouco, porque tem mais livros dele para ele mostrar e outras histórias sobre Augusto dos Anjos. Voltamos daqui a pouco.